Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas que chegam para esse momento de conversa, de reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Jesus. Reforçar que é uma alegria aqui estar com vocês, ainda que digitalmente, de forma online, no Centro Espírita Irmã Sheila, pelo qual a gente tem muito carinho sempre, que é sempre um prazer e um privilégio estarmos aqui juntos neste momento de reflexão. E aí, enquanto a gente aguarda mais uns minutinhos para as pessoas irem entrando, fiquem à vontade também para interagirem, para deixarem comentários aqui com a gente, para fazerem perguntas também, se assim for necessário, que esse momento de troca seja um momento bem interessante para todos nós. E aí fica o nosso convite aqui, nosso agradecimento mais uma vez por esse momento e oportunidade de conversa. E aí, para a gente já ir se harmonizando um pouquinho, hoje o nosso estudo vai ser sobre o Evangelho, as causas anteriores das aflições, no capítulo 5, itens de 6 a 10, e no nosso livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a criação, nas questões 41 e 42. Então a gente vai fazer uma conversa aí transversal do nosso momento de conversa, de encontro, e vai acionando aí as ideias dentro do movimento espírita sobre as aflições e o impacto que ela tem nas nossas vidas também. E aí eu queria convidar agora para o nosso momento de prece inicial, para quem se sentir à vontade, para fechar os olhos, não como um momento de ritual, mas de concentração mesmo, à luz da doutrina espírita, agradecendo a espiritualidade amiga, os espíritos amigos e benfeitores espirituais, que acompanha nossas atividades, nossos trabalhos, em nossas casas, nossos centros espíritas, federativas, dentro do movimento espírita, pela oportunidade desse encontro digital, virtual, em que podemos refletir juntos, aceitando as boas inspirações e influências da espiritualidade sobre o amor de Cristo, a bondade de Deus e a nossa responsabilidade enquanto espíritos ainda imperfeitos e errantes em nossa jornada evolutiva. Que as energias colocadas aqui hoje sejam energias de paz, de amor, de gratidão e de reforço do nosso compromisso e disciplina diante do trabalho dentro da espiritualidade e principalmente com nós mesmos. Agradecemos ao amado Mestre Jesus, nos inspire, nos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E aí, para seguirmos aqui, vou fazer a leitura do Evangelho, como eu coloquei, é o capítulo 5, itens 6 a 10, que diz o seguinte: é sobre causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades do nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, entre outras. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, da mesma família, outros são favorecidos de todos os outros aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e não reconheceram da vida senão sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência divina, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias deste mundo e merecem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma que todo efeito tem uma causa,
Essas misérias são efeitos que se devem ter uma causa e que desde que se admita um Deus justo, sua causa também deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Deus, porque pequei. Os sofrimentos, por suas causas anteriores, são frequentemente como os de faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem, o ser humano, suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá ter maus filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como o mundo expiatório, as anomalias, a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essas anomalias não são aparentes porque são consideradas somente no ponto de vista do presente. Mas se elevarmos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreenderemos que cada um recebe o que merece, sem prejuízo do que lhe já é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve fazer-se que se pertencesse ao mundo mais elevado. Isso não incorreria e que depende dele, mas não retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, é importante a gente entender isso, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve como de prova, sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um querendo avançar ainda solicita uma missão. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mas especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto.
e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas dores existenciais e diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e regozijar-se de logo ser curado. Depende dele pela sua resignação. Tornar esse sofrimento proveitoso e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então é o item do Evangelho um pouquinho longo, e que é necessário ter essa extensão, até pelo valor mesmo da mensagem que traz pra gente. E aí eu queria começar a nossa discussão, a nossa conversa aqui, por um aspecto que me chama muito a atenção. Especificamente esse aspecto, né, quando ele diz assim: a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Ainda que não seja, e o que isso quer dizer pra gente, né? Que as situações que a gente vivencia na vida podem estar dentro de um desses aspectos, principalmente quando a gente pensa nessas causas anteriores das nossas aflições, das nossas dores, do nosso sofrimento, colocando de maneira mais didática. Uma expiação, ela pode ser vivenciada numa existência, ela tende a ser vivenciada numa existência, assim como provas também acontecem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, pode ser sim, como o próprio Evangelho coloca pra gente, que eu reencarne com alguma deformidade física e que isso seja uma oportunidade de expiação. E aí, por conta de inúmeras situações que eu tenha vivenciado, ou feito, executado em vidas anteriores, voltadas a algo que eu preciso resolver. Então, essa é uma expiação. Porque eu preciso passar por aquilo, eu preciso vivenciar aquilo, eu preciso corrigir aquela falha, aquele problema, aquele caminho negativo que eu cruzei em alguma existência anterior. E aí você vai seguindo. Mas algumas situações também podem ser provas que você coloca ali, não como expiação, mas para você vivenciar, para você se depurar, para você aprimorar, para você aprender. Então, por exemplo, né, vamos supor que você reencarnou sempre como homem em todas as suas existências. Você reencarna enquanto um ser no sexo masculino, biologicamente falando. Porque nós sabemos que espírito não tem sexualidade, né? Mas você reencarna várias e várias vezes enquanto um homem e tal e tudo. E aí em uma existência você precisa reencarnar enquanto uma mulher, biologicamente falando. E por quê? Porque a gente necessita aprender a desenvolver habilidades outras que só uma reencarnação dentro desse aspecto do que é considerado feminino é necessário e é possível a gente aprender. Como a oportunidade da maternidade, do amor maternal, quando assim necessário, e dentre outros aspectos. Então você nasce enquanto uma mulher como uma prova para se aprimorar, para adiantar um processo evolutivo. Então é importante a gente entender isso, eu gostei de trazer esse ponto, como ele coloca, a expiação sempre vai ser uma prova importante para a gente aprender, mas nem toda a prova vai ser uma expiação. Então que a gente possa entender isso, fazer essa separação, essa distinção, para a gente avançar enquanto espíritos ainda no processo evolutivo. E aí o texto vem trazendo algumas ideias importantes para a gente, né? O próprio Evangelho, quando a gente pensa sobre as causas anteriores de nossas aflições na vida terrena, na vida atual. E ele coloca que pode ser sim, que seja uma situação de vida anterior, ou podem ser de vidas anteriores à vida anterior, né? Até ser um pouco redundante. Porque o grande ponto de atenção, e aí a espiritualidade, o próprio livro dos Espíritos traz pra gente, o Evangelho traz pra gente, é a gente entender que Deus, na sua bondade, né, que a gente não tem nem como mensurar, Ele nos dá o dom e a oportunidade e o privilégio do esquecimento das vidas anteriores. Isso significa dizer e pensar que, se a gente não está lembrando do que a gente fez, é importante a gente seguir a nossa existência atual caminhando dentro do caminho do bem. Entendendo que tudo aquilo que nos acontece enquanto espíritos ainda errantes, porque a Terra é um mundo, e aí já para o livro dos Espíritos é um mundo de provas e expiações, a gente precisa entender que nós estamos aqui enquanto seres que precisamos aprender coisas que são importantes.
ainda que numa imperfeição relativa. Né? Então é importante a gente entender isso. Então, se a gente avança nesse cenário, nessa ideia, a gente vai entendendo que a nossa existência atual ela é necessária para a gente aprender muitas coisas. Né? Então a gente vai seguindo dentro desse caminho, dessa concepção de vida terrena. Então, se a prova é esse lugar de expiação, se a Terra é esse lugar de expiação, nós somos seres que estamos aprendendo ainda. Né? Nós precisamos evoluir e avançar. Então, um ponto de atenção para a gente enquanto estudo, enquanto oportunidade de reflexão mesmo dos ensinamentos da espiritualidade. Então, a gente está aí, vivendo na Terra, acontece diversas situações do nosso dia a dia que nos deixam de maneira mal, atribulado, aflito, nervoso. Nesses momentos é importante a gente recorrer sempre ao Evangelho. O Evangelho é um lugar em que a gente vai precisar aprender e entender que estamos na Terra aprendendo e que vão aparecer situações que são necessárias para o nosso adiantamento e aprimoramento espiritual. E nem sempre, como eu coloquei, vai ser necessariamente somente uma expiação. Eu trago um exemplo para vocês. Tem um livro, não sei para quem conhece aqui, um livro chamado Tramas do Destino. É um livro psicografado pelo Divaldo Franco, né? Que a gente conhece a história da Ártemis, que é um espírito evoluído, muito assim, bondoso, que praticava a abnegação em suas existências, muito caridoso, e que já estava num processo evolutivo bem bacana, por assim dizer. É uma história que se passa na Bahia, né? Uma história que se passa na Bahia, narrada na Bahia, que é um livro que vale super a pena a gente ler. Eu estou num processo de leitura dele ainda, dentro da reunião mediúnica, ou do estudo de mediúnica que eu participo. E aí a Ártemis, ela reencarna num seio familiar, próximo a afetos, pessoas queridas ali dela, para ajudar, para auxiliar no processo de adiantamento espiritual daquelas pessoas. E aí, quando a Ártemis reencarna, teoricamente, quando a gente pensa no processo de espíritos mais adiantados espiritualmente, né, ela não precisava passar por uma série de situações que ela pede para passar como uma oportunidade de aprendizado ainda. Então ela reencarna, está rodeada de aflições familiares por conta de doenças de familiares, questões de casamento, ainda é uma sociedade ainda extremamente machista, né, para aquele período, que tem avançado, mas ainda de maneira muito mais intensa naquele período, e que ela passa por processos obsessivos muito intensos, dores muito intensas, enfermidades muito intensas, mas o objetivo dela, enquanto reencarnar naquele círculo familiar, é auxiliar as pessoas que estão ali também. Ela aprende, porque ela tem um espírito no processo de aprendizado ainda, que é quando o Evangelho coloca pra gente, né, uma perfeição relativa, porque se nós reencarnamos na Terra, todos nós que reencarnamos na Terra, ainda somos espíritos imperfeitos, precisamos aprender e avançar, embora a Terra esteja caminhando gradativamente para um processo de mundo de transição, ainda estamos no mundo de expiação. Então isso significa que a gente não tem muita coisa para resolver e aprender. Então a Ártemis, ela reencarna nesse seio familiar para auxiliar e também para vivenciar algumas situações que permitem a ela se adiantar. Então assim, ela vai entendendo, e a gente, quando vai fazendo essa leitura, a gente tem esse aspecto do plano espiritual também, de como é que a espiritualidade se organiza e reorganiza para dar esse suporte necessário a todos os membros familiares, ou minimamente a fazer com que a gente entenda essas tramas do destino, tramas das quais nós também estamos envoltos a partir do nosso livre-arbítrio, das nossas condutas em vidas anteriores, das nossas condutas em vida atual também é importante dizer, porque às vezes a gente acumula débitos, tende a acumular débitos na existência atual, e aí na lei de causa e efeito que a gente conhece dentro da espiritualidade, se a gente não resolver agora aquilo que a gente acumula de débito, a gente volta para resolver em outras oportunidades. Então esse é um convite que a espiritualidade coloca, que o Evangelho coloca para a gente entender que dentro dessas aflições, que são muitas vezes provocadas por causas anteriores, é necessária a paciência, a resignação e a abnegação. E principalmente a não revolta contra a espiritualidade, contra Deus. Que esse é um caminho mais difícil para a gente, né? Pelas nossas imperfeições ainda, pela ansiedade hoje generalizada de um modo geral, pelos problemas da vida, as construções familiares e tudo,
A nossa tendência ainda enquanto espíritos errantes é diante de um problema, maldizer a espiritualidade, questionar por que isso está acontecendo comigo, o que foi que eu fiz, né? Porque fulano de tal é pior do que eu e não vivencia essas situações e tudo. Então o convite do Evangelho também para a gente hoje, quando a gente entende as nossas causas de aflições, é nos mantermos pacientes diante daquilo que é espiritualidade e que nós mesmos colocamos para a gente, de aprendizado. Tem uma frase do Chico que a gente gosta bastante de usar, né? Talvez vocês conheçam também, é que existe injustiça, mas não existe injustiçado. Isso nos coloca no cerne de toda a discussão, de todo esse processo evolutivo do qual nós somos corresponsáveis também, tendo a permissão da espiritualidade superior. Tudo aquilo que a gente vivencia, nós somos responsáveis. E pode ser para algumas pessoas difícil, doloroso ou muito duro por parte da espiritualidade quando a gente recebe esse ensinamento, mas se a gente olha por uma outra ótica, nos faz perceber que se nós somos responsáveis, se nós podemos estar injustiçados, vivendo uma injustiça, mas não sermos injustiçados, nós também temos todo o manejo e a oportunidade de ter um controle, a partir do livre-arbítrio, daquilo que nós fazemos ou daquilo que vai acontecer conosco dentro daquilo que a gente executa no dia a dia. Do nosso amor, da nossa caridade, da nossa bondade, da nossa paciência, da nossa prática do bem seguindo os modelos de Jesus. Então, embora pareça duro, também é uma oportunidade de a gente entender que aquilo que acontece conosco, aquilo que a gente coloca na nossa bagagem espiritual, daquilo que a gente vai receber enquanto germinação daquilo que a gente está plantando, nós somos responsáveis diretamente por isso. E Deus não dá fardos a nós que nós não possamos suportar. Então, as aflições, os problemas, sejam problemas físicos, né, sejam problemas espirituais, problemas cognitivos, problemas financeiros, problemas de relações familiares, quaisquer que sejam as situações, quaisquer que sejam as nossas aflições enquanto existência atual, é importante a gente entender isso, que o fardo que a gente carrega é proporcional ao nosso adiantamento espiritual. E aí entra em jogo a nossa possibilidade, a oportunidade de ir avançando gradativamente, de ir aceitando as oportunidades que a espiritualidade coloca pra gente seguir bem e seguir em frente. Então, é importante a gente entender isso, né? Que esses seios familiares que a gente reencarna, as relações que a gente constrói, elas são relações também bem pensadas pela espiritualidade. A gente reencarna em ambientes sociais, familiares, que são necessários, também contribuem muito para o nosso adiantamento. O Evangelho coloca, porque uma pessoa que tem uma deformidade física, por exemplo, ela reencarna no seio familiar em que as pessoas, com muitas aspas, são todas saudáveis dentro daquele seio, pelo menos saudáveis fisicamente, né? Porque aí há outras questões que também precisam ser resolvidas com aquelas pessoas. É porque a gente precisa entender que a reencarnação ela é um projeto que tende, e o objetivo central é nos auxiliar a avançar espiritualmente. E as pessoas que reencarnam conosco, mutuamente, há um processo de aprendizado. Então, se reencarna uma pessoa na minha família que precisa de cuidados e atenções mais especiais, é importante eu entender que eu tenho contribuição também para auxiliar aquela pessoa e aprender esse processo. E aquela pessoa que chega até nós, a nossa família, é uma pessoa que precisa do nosso apoio também, do nosso trabalho, do nosso cuidado, do nosso acompanhamento mesmo. Então, o Evangelho traz para a gente esse ponto de reflexão que a gente é reiterado durante diversas outras obras, ensinamentos espíritas também. Por exemplo, o próprio Chico Xavier, pensando assim no grau de espírito evolutivo que é Chico Xavier, né, ainda que do outro lado agora do plano espiritual, mas um espírito altamente bondoso. E existem diversas obras que a gente pode entender mais sobre a vida de Chico Xavier, tem documentários, filmes, né? Chico para Sempre, Chico a série, enfim, há inúmeras obras que mostram pra gente a bondade de Chico Xavier. E ainda assim, nessa bondade, nesse ser bondoso que ele já era e foi se transformando cada vez mais, ele teve a perda da mãe ali muito jovem, vivenciou, foi morar com uma madrinha que estava passando por processos obsessivos e que por conta disso maltratava muito ele. Então havia um ambiente familiar um pouco desequilibrado ali também por várias questões, mas que ele não desistiu. E aí, claro que teve o apoio também da espiritualidade, da própria mãe dele, que apareceu para ele por um bom tempo, enquanto ele foi crescendo ali na adolescência, fase da infância, dando esse suporte e mostrando para ele que a dor
é o que nos auxilia, o que nos une enquanto espíritos ainda errantes. É o que nos coloca como iguais. O sofrimento e a dor. Você pode ter o que você tiver, dinheiro, carro, as melhores casas e tudo, mas a dor, esse sentimento de sofrimento, é o que iguala a todos os seres humanos. E é um sentimento que nos ajuda a perceber que o nosso grande propósito enquanto espíritos reencarnantes não é a vida material, é a vida espiritual, é a vida futura, como o próprio Evangelho coloca pra gente. Então Chico, ele ainda ali na fase, obviamente, de adolescência, de criança, sem entender direito e tudo, ele foi percebendo os ensinamentos que a mãe dele dava e as oportunidades que a espiritualidade foi colocando. E quando ele cresce, ele vai entender toda a situação da madrinha dele, que maltratava, de entender que ela passava por um processo obsessivo e sempre no processo de abnegação e de caridade. E que ele se doou inteiramente à espiritualidade, né? Fisicamente, espiritualmente, pelo seu dom da mediunidade, pelos trabalhos que ele colocou pra gente, as inúmeras obras e ensinamentos que ele deixa pra gente, ele coloca. Então, assim, a gente precisa lembrar nesses exemplos de espíritos e amigos e evangelhos, leituras e obras que nos mostram que a Terra é um momento transitório para a gente. E a gente precisa encarar como um momento transitório se nós quisermos avançar espiritualmente. E aí, o que nós estamos fazendo enquanto espíritos nesse processo? Então, é um convite que a espiritualidade coloca para a gente. E aí, outro ponto que eu quero colocar aqui pra gente da nossa leitura, que é uma leitura muito interessante, longa e interessante, é que, já entro aqui nessa pergunta que colocaram. É importante a gente perceber que se Deus é justo, é um trecho do próprio Evangelho aqui pra gente, a gente poderia pensar, tá, se Deus é tão justo e bondoso e tal, e tudo, porque Ele permite tantas dores, aflições, medos e tal, e tudo, é porque com a pessoa que vai reencarnar, às vezes jovem, reencarna com um monte de problema de saúde, acaba falecendo mais cedo, etc. Por quê? Por que Deus seria essa bondade que a gente não consegue mensurar? Por que Ele permite isso? Se nós fôssemos ver a alma nascendo, digamos assim, existindo pela primeira vez, somente pelo corpo físico, quando o corpo nasce, a alma nasce também, seria realmente incoerente pensar que Deus é um ser bondoso. Mas se a gente percebe e entende que a alma, ela precede o corpo, ela é anterior ao corpo físico, isso nos faz perceber que a alma, ela vai ter causas anteriores às aflições, como o nosso Evangelho coloca. E quando a gente reencarna, as situações adversas que a gente reencarna, a espiritualidade nos dá a oportunidade de aprender. Então Deus, Ele não nos condena na primeira falta. Isso lá no finalzinho do Evangelho de hoje nos coloca. Ele nos dá diversas oportunidades da gente melhorar e aprender. E é isso que a gente precisa lembrar, é isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente amplia nossa percepção de entender que a alma é anterior ao corpo material, que a alma continua, né, ela continua a existir depois que esse corpo físico ele encerra a sua atividade, a gente consegue perceber que sim, Deus é bondade de maneira mais ampla possível que a gente possa compreender. E que nós temos oportunidades, inúmeras oportunidades, para aprender. E o chamamento que a gente tem enquanto um mundo que está no processo de transição, gradativo, mas já importante, é que a exigência por mudança é agora. Nós precisamos mudar agora. O Evangelho nos convida a essa mudança agora. A gente olhar, claro que a gente vai ter outras oportunidades, mas se nós pudermos olhar para essa existência atual como a última oportunidade que nós temos para melhorarmos espiritualmente, é como se fosse um constante alerta de que preciso praticar caridade, preciso praticar abnegação, preciso seguir os exemplos de Jesus. E claro que nós somos ainda falhos. Se nós não conseguirmos de repente, ou cometermos erros, ou cometermos qualquer outra situação mais negativa que não condiz com o Evangelho, é não tentar fazer uma reforma íntima pelo martírio. Inclusive tem um livro incrível que é exatamente mais ou menos esse tema, né? Reforma íntima sem martírio, que é um livro que vale super a pena a gente ler. Eu não me recordo agora, mas eu acho que é da Eulália Bueno, esse livro, se não me engano. Se tiver errando a referência, me perdoem. Mas é um livro incrível que mostra pra gente que nós somos errantes, as nossas causas de aflições, elas são inúmeras, podem ser essa existência de outras, mas nós temos a oportunidade de aprender. E se nós olharmos para aquele erro, entendermos que erramos, que a gente já compreende que é errado,
e seguirmos não cometendo mais aquele erro, isso já é, sem dúvida, de grande importância e já auxilia bastante. E aí tem um comentário aqui, uma pergunta do Antônio Carlos, que diz o seguinte, né? Minha mãe está com o obsessor. O que a família faz? O que a família faz? Se eu entendi bem a pergunta, você quer saber como a família pode contribuir nesse momento, né? Foi isso que eu entendi, senão me corrija por aí também. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é disso aqui, do Evangelho. E aí, dentro disso do Evangelho, é lembrar que o processo de desobsessão, ele não ocorre da noite para o dia. O processo de desobsessão, ele é um processo educativo. Vamos imaginar que você vai, uma criança que vai para o colégio. Ela já não chega no colégio sabendo a ler, nem a escrever. Ela vai nas primeiras séries e tudo, vai passando por um processo educativo e recorrente e contínuo de aprendizado. Toda semana, de segunda a sexta, ela vai para o colégio. Faz as atividades, faz as provas e vai avançando. No processo de desobsessão, é isso que acontece. Então, o Evangelho é o principal guia nesse processo, e a família inteira precisa fazer o Evangelho diário, precisa fazer o Evangelho no lar, no próprio Evangelho aqui mostra como é que faz o Evangelho no lar, né, que você define um dia na semana, um horário específico, reúne a família, faz uma prece, uma mensagem, lê o Evangelho, faz comentários, enfim, faz uma prece de encerramento, no mesmo horário, todos os dias, no dia específico da semana, né, junto com a família e tudo, e é um processo educativo. À medida que você vai fazendo evangelho diário, prece diária, transmutando o seio familiar de padrão vibratório, de hábitos dentro de casa, o que eu faço dentro de casa e tudo, já é um grande e principal passo no processo de desobsessão. E aí, a partir daí, você também pode, junto com a sua família, em especial, procurar uma casa espírita para um atendimento fraterno mais direcionado dentro do aspecto que está acontecendo, para conversar, para entender o que, da melhor forma que pode ser feita, esse tratamento, esse acompanhamento espiritual, assistir palestras, evangelhos. É realmente um processo educativo para estarmos, e aí a família de vocês estar sempre vinculada às boas vibrações e bons pensamentos da espiritualidade. E aí a gente pode pensar nesse processo sempre de auxiliar. Você coloca que ela está acamada, né? Isso não impede que vocês que possam fazer esse processo todo de ir ao centro espírita ou a um atendimento fraterno, possam fazer isso, né? E com ela na cama ali do lado, não sei se ela consegue falar ou não, mas ainda assim, fazer o evangelho ali no momento, ali, colocando água para fluidificar, e um processo realmente de cuidado. Mas é importante realmente buscar esse apoio mais direcionado dentro de um centro espírita. E aí procurar, por exemplo, uma área da família, da casa espírita que você de repente encontre. Não sei se você é de Piripiri, né, mas a própria Irmã Sheila tem trabalhadores que trabalham nessa área da família, que podem direcionar entre o estudo do espiritismo. É um trabalho mesmo de muitas mãos, né, porque o processo de desobsessão, ele é um processo mesmo educativo. Ele não acontece de uma hora para outra. E é importante que nós estejamos nesse processo de vibração também para entender. E entender que os obsessores, e aí, claro que existem várias questões, mas pincelando aqui de maneira muito rápida, né? Mas entender também que os obsessores, eles se afinizam, né? E os obsessores do outro lado são espíritos errantes, que eles estão em estágios inferiores também. E o nosso papel, quando temos acesso a esses tipos de conhecimento, é sempre fazer preces, pedir de perdão, porque a gente não sabe, o Evangelho de hoje coloca, a gente não sabe o que a gente fez em vida passada, a gente não sabe os motivos desses processos obsessivos, a gente não sabe o que aconteceu. Então é pedir desculpas, reforçar que não é mais a mesma pessoa, que você fazer um Evangelho, sempre incluir tudo, pedir mesmo, sabe? Para entender que todos nós passamos por processos de aprendizado. E que a gente se sintoniza a partir de nossos hábitos, né? Então é importante entender tudo isso. E às vezes são hábitos de estar sempre em reclamação, em lamentação, de não mostrar, eu sei que é muito difícil, né, mas não mostrar resignação diante das dores físicas também, dos problemas de saúde que acometem a gente, das situações adversas que a espiritualidade nos coloca ali no dia a dia para vivenciar. É um processo muito difícil mesmo, não é fácil. Na teoria é sempre muito mais fácil falar, né, mas na prática é importante a gente entender isso. Então, evangelho, prece diária, evangelho no lar,
busca por um apoio também em algum centro espírita, sempre manter ela dentro desses processos também de estudo, de evangelização, de conversa sobre espiritualidade, sobre Deus. Então acho que é um processo mesmo educativo, né? Não tem um outro caminho que não seja educativo. Acho que eu respondi, mas no centro espírita, aqui pelo próprio Instagram, com as meninas no centro espírita e tudo, você também consegue ter mais orientações, mais informações para lidar com essa situação. E manter a calma. Eu acho que é importante manter a calma também diante dessas situações que vão acontecer conosco na nossa existência, né? E aí, para a gente caminhar para o nosso encerramento também, é a gente entender, a lei de causa e efeito, né? Então, se Deus permite a bondade, permite a miséria, né, os problemas e tudo, é porque de um modo ou de outro, nós somos responsáveis também por essas situações que acontecem. Como eu coloquei, nós somos errantes. Vamos aprender, estamos aprendendo. Então Deus é justo e perfeito. Se Ele é perfeito, a gente precisa entender isso, né? E às vezes é muito difícil colocar nesse lugar, né? E eu acho que quando a gente faz esse movimento de se colocar nesse lugar, é entender que nós somos responsáveis também pela mudança, né? Então se a gente faz o bem, nós recebemos o bem. Se fazemos o mal, cedo ou tarde a gente recebe o mal. É uma balança justa da espiritualidade devido às nossas situações, né? Então, como a gente já colocou, Deus é tão bondoso que Ele permite com que a gente tenha a oportunidade de reencarnar para aprender e para se aprimorar. Seja como uma prova, seja como uma expiação. Que a gente possa entender isso sempre, né? E usar essas bons flores, esses bons ensinamentos, recorrer sempre ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos também, né, que até coloca pra gente, né, quando fala da criação, que Deus é essa bondade, essa infinitude, que a gente nem consegue dimensionar, né, em palavras, que até dizer infinito quando se refere a Deus é inconcebível, porque a gente não tem compreensão do que significa Deus ainda em termos de linguagem, né, ainda muito arcaica nossa para a espiritualidade, né, e que Deus é tão bondoso e tão justo, né, que Ele é capaz de formar mundos, Ele é capaz de criar outros planetas e também nos permitir sempre avançar e aprender, né, nos lugares em que a gente está envolto. E aí, com essas reflexões, eu queria convidar agora para a nossa prece de encerramento. Agradeço a presença, os comentários, as perguntas também de cada um e a oportunidade da espiritualidade de estarmos reunidos aqui hoje. Então que a gente fique em paz, que a gente possa usar esses bons fluidos agora, para quem quiser fechar os olhos, para agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos benfeitores, que possamos usar as energias, ensinamentos e oportunidades de reflexões colocadas aqui hoje como um propósito em nossas vidas, de mudarmos, de melhorarmos, de nos adiantarmos espiritualmente. Que Jesus possa ser sempre esse guia espiritual para nós, pelo seu modelo de bondade, de revolução, de cuidado, de caridade, de amor, de respeito, de indulgência. E que possamos entender e olhar para as causas de aflições que nos acometem nessa existência como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de melhoramento. E que a espiritualidade amiga e sua bondade infinita possa sempre nos permitir a oportunidade de corrigir nossos erros, nos melhorarmos espiritualmente, buscarmos sempre ambientes saudáveis e salutares para as nossas energias benfazejas, que a gente possa amar a espiritualidade no nosso dia a dia, nas oportunidades que aparecem, seja no trabalho, em casa, nos círculos sociais, sempre estarmos envoltos em pensamentos a Ti, na certeza da Tua bondade, da vida futura e do nosso compromisso enquanto espíritos em processo evolutivo. Que aquelas pessoas que passam por processos obsessivos neste momento sejam abraçadas pela Tua luz infinita de amor e de bondade, que ilumina os corações e as mentes perturbadas, ainda muito inferiores, ainda muito presas à materialidade, que elas possam olhar para Ti, enxergar essa luz, esse gesto de bondade, essas mãos estendidas, para que sejam sempre auxiliadas em todos os sentidos, que elas possam se abrir a Ti, espiritualidade, sempre lembrando do Teu amor, da Tua bondade, e que nós, enquanto espíritos encarnados ainda, possamos vibrar por um mundo melhor, por um planeta melhor, e sempre também pedir perdão pelos nossos erros e falhas, na certeza de que estaremos sempre evoluindo em Teu nome. Que assim seja, Maria Espiritualidade, graças a Deus. Fiquem em paz, obrigado mais uma vez pela companhia, pela oportunidade do encontro. Até a próxima vez. Um grande abraço em cada um, que Deus fique conosco hoje e sempre.